Então vamos lá, gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês darem uma olhada, então, que a gente vai trabalhar. Eu vou trabalhar direto no Tinkercad, que eu acho que é mais negócio para vocês e para mim também, que aí a gente já vai praticando e vou apresentando aos poucos alguns conceitos, tá? Uma coisa interessante, porém, antes do Tinkercad, é ter em mãos o, a referência de linguagem do Arduino, aquele do próprio site do Arduino eu estou usando. Ó, dá para botar em português do Brasil. Então vocês têm aqui acesso a praticamente tudo que vocês teriam disponível na linguagem Arduino para trabalhar. Já tinha comentado isso com vocês, né? Eu só vou deixar aqui a mão, caso precise. E é desse jeito que eu costumo trabalhar, porque é aquela história. Eu comecei a trabalhar com programação em 84, 83, 84. E até hoje eu mexo com várias linguagens de programação e é aquela, tu não conhece toda uma linguagem, tu não lembras necessariamente tudo que tu tens dentro de uma linguagem. Então é bom sempre ter documento do lado. Não adianta que vocês não vão ser os super ultra mestres turbo plus da linguagem. Tenho Professor, isso aí em mente. Oi. desculpa interromper. A Rafa tá tentando entrar na reunião, pediu pra aceitar ela. Ah, perfeito. Não, mas tem que interromper mesmo. Então voltando aqui, ó. Essa documentação que eu estou mostrando para vocês, ela também está presente no Arduino IDE. Quando vocês vêm aqui em ajuda, vejam, aqui tem referência, certo? Se eu clico aqui em referência, vejam que vai aparecer uma página com a documentação. Ah, ela está em inglês, tudo bem. Mas a questão é justamente essa. Essa documentação aqui, ela não é a mesma daqui. Essa documentação ela está instalada dentro do próprio Arduino, apesar de abrir no navegador. Então, mesmo que vocês estejam sem internet, vocês conseguem ter acesso à documentação quando estão usando o Arduino. Outra coisa que é valiosa é vocês virem aqui no Arduino e procurarem a aba de exemplos e darem uma estudada nos exemplos que vocês têm disponíveis aqui, tá vendo? Tem uma série de exemplos bem interessantes e eles estão meio que numa ordem também interessante, assim, de evolução das características de coisas que podem ser feitas com o Arduino. Bom, mas eu vou focar no Tinkercad, que aí todos nós conseguimos trabalhar ao mesmo tempo, e vou voltar para aquele exemplo da semana passada, tanto é que ele está aqui, ó, Blink OBR. Eu vou até renomear ele para OBR Blink, que aí qualquer coisa que seja do curso, eu vou colocar o prefixo OBR, eles vão ficar todos juntos depois. Então vamos voltar aqui. Eu só tenho um Arduino e esse código aqui era do Blink, que faz com que o LED do pino 13 pisque. Esse aqui é o mínimo código que vocês podem ter, que vocês estão vendo ali, né? Ele está piscando. E eu vou começar a partir daqui a mostrar as características e recursos que o Arduino tem. Tá? E me interrompam caso apareça alguma coisa que vocês queiram falar. Deixa eu ver se aparece mais alguém. Se vocês têm dúvida, tá? Não deixe uma dúvida se criar. Melhor, ela tem que ser criada, mas ela não pode persistir. Então, eu vou colocar algumas coisas a respeito, primeiro, da linguagem. A linguagem que vocês estão usando, na verdade, é C++, não Arduino. Arduino, digamos, seria um dialeto, um subconjunto dessa linguagem. Isso tem um aspecto interessante que é o seguinte: vocês têm acesso, na verdade, mesmo dentro do Arduino, vocês têm acesso a todos os recursos da linguagem C++ para os microcontroladores dos quais vocês estão trabalhando. Então, vamos pegar como o caso aqui do Arduino Uno. O Arduino Uno usa um microcontrolador chamado Atmel 328P, essa versão, pelo menos, que tem aqui. E tem variantes, P, PU. O... Cada variação tem alguma peculiaridade, alguma característica adicional. O PU, em relação ao P, ele tem a capacidade de entrar em modo de dormência, seja onde ele para de funcionar e por um determinado período de tempo para economizar energia. A principal característica seria essa. Mas esses são recursos que não estão presentes diretamente no Arduino. Porém, se eu conheço os detalhes do microcontrolador, eu posso acessar esses recursos independente do Arduino, ou seja, programando funções em C++ mesmo. Não é uma coisa assim, o Arduino não tem esse recurso. Não.
É a biblioteca C++ do microcontrolador que tem ou não tem o recurso. Ou C, na verdade. Então, você tem condições de fazer muito mais coisas do que apenas só o que a linguagem Arduino que tem nessa documentação do Arduino em si. Mas, claro, isso exige o quê? Mais leitura. Tem que aprofundar em cima do datasheet, da folha de dados desse microcontrolador, do manual de programação dele, e assim vai. O Arduino, porém, é sempre o ponto de partida. Então, vamos ver o seguinte: o que interessa mais no Arduino é a capacidade dele interagir com o mundo, correto? É a capacidade de vocês acionarem alguma coisa ou vocês medirem alguma coisa. E isso sempre é feito através dos pinos dele. Então, a gente tem aqui o nosso mapinha de pinos. Estão vendo? Os nossos 14 pinos digitais, nossos 6 pinos de entrada analógica. Então, eu tenho 20 pinos para se trabalhar, e eles compõem o que a gente chama de GPIO, no jargão desses microcontroladores, que seria o quê? Entrada e saída de propósito geral. O propósito geral justamente porque tu pode usar para qualquer coisa. Elas não são essa aqui é só para LEDs, essa aqui é só para botões, essa aqui é só para tal tipo de sensor. Elas são de propósito geral porque tu não tens uma destinação. O que que acontece no caso do Arduino Uno em particular? Esses pinos aí, eles todos podem ser usados para entrada ou saída. Entrada quer dizer que tu vais receber algum sinal, saída quer dizer que tu vais gerar algum sinal. Todos os 20 pinos podem ser usados para isso. Não importa o que diga ali do lado, se diz PWM, se diz analog in, eles podem ser usados para entrada ou saída digital. O que é o digital? Ligado e desligado. Quando a gente fala em digital, ligado e desligado, a gente fala em, literalmente, ligado e desligado mesmo. Um nível baixo, que seria 0 volts, ou nível alto, que seria 5 volts. Tá? Que seria o nosso desligado e ligado, respectivamente. Alguns pinos, como eu falei, vocês estão percebendo, tem uns indicadorzinhos além do número. E esses aí têm funções extras. E hoje eu não vou me preocupar com as funções extras. A minha ideia é trabalhar em cima da entrada e saída digitais. Sobrando um tempinho, então aí a gente vai se preocupar com as outras funcionalidades. Mas então vamos lá. Para usar um pino desses, a gente tem que fazer duas coisas. A primeira delas é definir o modo de uso do pino, e normalmente a gente faz isso dentro da função setup, porque a função setup ela é executada quando o Arduino é resetado, quando o Arduino é ligado, para configurar o Arduino, colocar o Arduino em condições de operação. Ele é o que vai preparar o sistema para funcionar. Seria equivalente ao momento que vocês ligam o computador e está carregando o Windows e está levando aquele tempo todo até aparecer a tela de login. O loop seria o nosso laço de execução, ou seja, ali é que vocês vão trabalhar de fato com a interação com o mundo. Esse seria o modo pelo qual o Arduino foi projetado. Dá para fazer as coisas só no setup? Dá, mas elas só vão executar uma vez. Dá para fazer só com loop? Não é recomendável. Dá para fazer, mas a ideia justamente é a gente primeiro colocar ele em condições de uso para depois começar a usar ele. O setup, então, é onde a gente normalmente coloca esta função aqui chamada pin mode, que é bem claro, modo do pino. Como que o pino vai operar? E aqui eu defino, então, qual dos pinos eu quero, 13, 11, 12, e qual modo que eu quero. Aqui no caso do Blink, ele está em modo output, quer dizer que eu posso definir o valor que eu quero na minha saída. Vou ligar ou desligar essa saída. Se tivesse no modo input, eu não poderia definir. Na verdade, eu estou perguntando, só posso perguntar o que acontece naquele pino. Essa é uma das coisas que tu pode fazer com o pino. A segunda coisa é tu escrever nele, como está aqui, digital write. Eu posso escrever em pinos que estão configurados para saída.
E aí eu posso definir para o pino tal, eu vou deixar ele em alta, para o pino tal eu vou deixar ele em baixa. São as duas opções que eu tenho no Digital Write. Se eu tiver um pino de entrada configurado para input, aí eu posso usar a função digital read. Observem a sintaxe, né? Maiúsculas e minúsculas são diferentes, então por isso que eu estou penando, meu teclado está horrível. E aí eu posso perguntar qual é o estado daquele pino, se ele está alto, se ele está baixo. Normalmente usando uma sintaxe dessas. Bom, o que mais que a gente consegue fazer além disso nos pinos? A gente pode fazer a questão de PWM, o analógico e tudo mais, mas ainda não é a hora de fazer, de ver isso. Porque com essa história de ligado e desligado, a gente consegue fazer muita coisa. Tá? Depende apenas do que a gente vai conectar ali. E é essa a ideia que eu quero desenvolver com vocês. Vamos lá. A gente estava usando o LED. Eu até vou comentar isso aqui. Observem, coisas que colocam com duas barrinhas, muda na frente, mudam de cor. Isso a gente chama de realce de sintaxe. O realce de sintaxe é utilizado justamente para identificar elementos diferentes dentro do código de vocês. Nesse caso, as duas barrinhas estão indicando que isso é um comentário. Um comentário não é parte do programa oficial. Ele é mais uma anotação para a gente. No momento que eu comentei aquela linha, ela deixa de ter funcionalidade no meu programa. E até aí tudo bem, só deixei ela comentada porque eu não vou usar ela agora. Mas a gente executou o programa do Blink com um LED interno. Esse LED interno no Arduino Uno, ele está conectado, ou seja, há uma linha de conexão entre ele e o pino 13. Eu vou fazer isso com um LED externo. E aí que vem a parte interessante de mexer com Arduinos. É a gente poder usar componentes e fazer eles interagirem com o mundo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu entrei com um resistor, eu entrei com um LED. Eu particularmente não sou fã do LED vermelho, mas aí me perdoem, eu trabalhei com LED vermelho desde que eu comecei a brincar com eletrônica lá na época da Eletro, 1900 e muito. Então, não existia LED branco nem LED azul na minha época, por incrível que pareça. E então eu peguei nojo do LED vermelho. E para acionar um circuito de LED, normalmente a gente precisa de um resistor para limitar a corrente que passa pelo LED. Vamos lá. Esse resistor ele tem que ser calculado de maneira que tu tenhas o melhor brilho possível no resistor e ao mesmo tempo, desculpa, no LED, e ao mesmo tempo tu não danifique ele. E eu vou usar aqui um resistor de 220 ohm. Isso já está pré-calculado, certo? Eu trabalhei bastante tempo com isso, então eu já tenho meio que de cabeça, não vou refazer esse cálculo aqui. Sugiro a vocês até que tentem fazer e qualquer coisa me digam, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? E como é que funciona essa história? Bom, simples. Eu conecto no cátodo ou no ânodo, tanto faz. E se está no cátodo, esse cara aqui vai para o negativo. Eu vou até botar ele com a cor. Trabalhar com padrão de cores é interessante. E é o que eu estou fazendo aqui. Estou colocando a linha em preto. Normalmente a linha preta vai ser associada ao terra. Aqui eu posso girar esse. Opa, aqui. Então, olha aqui, ó, eu consigo girar esse resistor. Aí é só um detalhe de estética, tá? Isso aí não vai afetar em nada se o resistor está horizontal ou está vertical. Mas só porque eu sou meio maníaco com essas brincadeiras. E eu vou ligar. Eu vou já escolher um. Vai ser o meu verdinho mesmo. Eu vou ligar esse sujeito no pino 7.
Por que o pino 7? Que é um número tão bom quanto qualquer outro. A princípio, para a parte de entrada e saída digital, qualquer pino do Arduino é o pino do Arduino. Sério. Tudo bem? Qual é o efeito negativo de não ter o LED e ligar ele direto? A princípio, vai depender do tipo de LED que vocês estão usando. Mas o que acontece? A gente tem LEDs de alto brilho, que são aqueles normalmente com encapsulamento transparente, e a gente tem os LEDs normais, que são aqueles que normalmente têm encapsulamento colorido. Esses aqui do Tinkercad, pelo que eu percebi, eles são LEDs normais, eles não são de alto brilho. Eu estou comentando isso aí pelo seguinte, os LEDs de alto brilho, eles suportam uma corrente maior, e os LEDs de baixo brilho não. Então, se tu ligares um LED de alto brilho no Arduino, ele diretamente sem um LED, sem um resistor, ele até vai tranquilo. Agora, se tu ligares um LED de baixo brilho no Arduino, ele pode acabar queimando. Só cuidem isso, porque ele trabalha com uma corrente um pouco menor. Cada LED tem sua tensão de acionamento e tem sua corrente de trabalho. Se vocês estiverem muito abaixo dessa tensão, o LED vai brilhar cada vez mais fraco, até que chega uma tensão que ele não consegue acionar. Se vocês botarem um pouquinho mais alto, ele queima. Esse 220, eu estou pegando como uma média das resistências que tu poderia usar para os diversos LEDs. O que vai acontecer é que alguns LEDs vão brilhar mais forte, outros mais fraco, mas pelo menos tu garante que todo mundo funcione. Então tá aqui meu circuito montado. Tudo bem? Tá entendida a ideia desse circuito? Notem, esse circuito, normalmente o circuito é uma coisa fechada. Então garantam que isso aí vai estar realmente como eu estou dizendo. Eu não vou rodar a simulação agora, porque vocês já viram que eu estou num pino que não é o pino que me interessa. Então eu vou mudar aqui o pino para pino 7. Vou fazer o blink do pino 7. Pronto. Ele está dando essa piscadela porque eu botei 100 milissegundos, é um décimo de segundo ligado e 1 segundo desligado. Arrumei agora para 1 segundo de cada vez. Aí tu consegue ver ele brilhando. Correto? Vamos ver qual é o efeito de tirar o LED daqui. Para tirar o LED, eu posso simplesmente colocar aqui 0. Estão vendo que ali ele está dando um sinalzinho? Ó, tem um I aqui, ó. O que ele está dizendo? Que a corrente aqui é muito alta. Aqui ele não está dizendo que o LED queimou, mas ele está dizendo que a vida útil do LED vai ser reduzida porque está muito acima do tolerado pelo LED. Se eu fizer isso aqui direto, ele também vai indicar. Antigamente ele botava umas estrelinhas aqui mostrando que o negócio tinha queimado. Então vejam que a gente tem que ter um resistor decente aqui. Para quem não teve ainda nenhum contato com essa parte de resistores da eletrônica e tal, observem, tá? Observem que a cor do resistor, a cor das faixas do resistor muda quando eu mudo a resistência. Por que isso? O código de cores é um sistema bastante usado para a gente identificar qual é a resistência desses elementos, porque ele é muito pequenininho para a gente escrever, né? Então, a gente usa normalmente esses códigos de cores. Tem códigos de 3 faixas e tem códigos de 4 faixas e até de 5 faixas. Aí vocês podem olhar depois. Tem uma ferramenta muito boa para Android, que é o ElectroDroid, que tem ali tabelas de cores de resistores e tudo mais, uma calculadora para isso, que é legal de vocês darem uma olhada. Mas então aqui eu tenho meu LED. Digamos que por um acaso eu também quero ligar e desligar outro pino, mas eu não vou botar um LED, eu vou botar aqui um voltímetro. Então eu vou pegar minha ferramenta multímetro e vou fazer o seguinte. Eu quero
Vou botar aqui. Eu quero fazer essa medição no pino 11. Por que o 11? Porque é um pino tão bom quanto qualquer outro. Eu vou trocar a cor desse cara aqui, deste cara aqui para rosa, só para indicar que é um sinal. E vou conectar o negativo no mesmo pino do GND. É possível fazer isso aqui. Normalmente lá no Arduino a gente vai precisar de uma protoboard porque tu não tem espaço para colocar todos os fios no mesmo pino. Eu estou no modo de tensão, quer dizer que eu vou medir tensão elétrica. Agora eu vou trabalhar com 2 pinos, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho só que pegar e duplicar essas linhas. E vamos lá. Olha, 5 volts, 0 volts. 5 volts, 0 volts. Só para ficar registrado, tá? Eu não estou conseguindo ver o Meet, porque eu estou compartilhando a tela. Então, qualquer coisa vocês falem. Captaram a ideia aqui? Eu estou colocando isso aqui porque usar uma ferramenta como multímetro ela é muito boa para resolver e tirar dúvidas quando a coisa está pegando. Porque às vezes aparece. Ah, por que não está funcionando? Aí tu vai ver. Ah, eu tinha esquecido de colocar tal componente. Ah, eu tinha esquecido de fazer essa ligação. Uma coisa importante também a se salientar é o seguinte, e aí nós vamos aprender, antes de ir para as entradas, a usar variáveis. Imaginem vocês o seguinte, eu estou querendo, ao invés de ligar aqui, eu estou querendo saber o nível de tensão naquele pino do positivo. Mas, por causa do meu projeto, eu tive que mudar o meu pino para o pino 4. O pino 7 não servia. Por quê? Não faço a menor ideia. Depois a gente vê por quê. Tem que mudar para o pino 4. O que eu tenho que fazer aqui no programa? Eu vou ter que mudar toda a linha que tem pino 7, eu vou ter que mudar para pino 4, concorda? E eu vou ter que apagar essa aqui do pino 11 porque não tem mais utilidade. Estou medindo agora só o pino 4. Um pouquinho chato, né? E é uma coisa que tem poucas linhas de código, um programa pequeno, poucas linhas de código e eu estou passando lá meu trabalho. O que está acontecendo aqui? Por que eu estou passando esse trabalho, sofrendo, digamos assim, com isso? Se eu tiver que mudar o pino de novo por algum outro motivo, vou ter que fazer tudo isso de novo e poucas linhas. Imagine que eu posso ter um programa de 150, 300 linhas de código e aí eu vou ter que procurar todas nessas 300 linhas de código onde estão os pinos para mudar os números dos pinos um a um. Isso não é prático, isso não é eficiente. Uma maneira que eu posso reduzir esse problema é usando variáveis. O que é uma variável numa linguagem de programação? Uma variável em programação consiste em definir um ente, alguma, alguma entidade que guarde um dado para a gente. É o mesmo conceito de variável que você tem na matemática. Eu tenho uma variável, essa variável representa um determinado valor. Em C e Arduino, eu tenho que criar a minha variável antes de usar, que é uma das regras básicas da programação. Só posso usar aquilo que existe. Só que no caso de C e Arduino, o criar é um ato bem específico. Eu tenho que definir ela logo de cara. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que definir ela dizendo o que ela vai armazenar, dar um nome para ela e está feita a minha declaração. Vejo que as linhas de código elas terminam com ponto e vírgula. Então isso aí está dizendo que aquela instrução acabou. Eu criei uma variável chamada pino. Mas até aí, nada de novo. Uma coisa que dá para fazer também, que aí é opcional, é definir um valor para o pino. Definir um valor inicial para a variável. Então eu estou dizendo que pino é uma entidade do meu programa, armazena um dado, e esse dado, no caso, é 4. Agora, vejam que se eu fizer isso aqui, o programa vai continuar funcionando, concorda?
Só que agora eu tenho a seguinte flexibilidade. Não, eu quero agora o pino 8, porque meu projeto mudou de alguma forma para o pino 8. Ah, então tá. O que eu vou ter que fazer? Eu só tenho que mudar aqui a variável. E aí, uma única linha de código, alguns segundos, e o programa já está funcionando de novo no pino certo. Estão entendendo uma utilidadezinha das variáveis? Claro, eu estou colocando uma utilidade bem limitada, bem pequena delas. Na verdade, pode-se trabalhar com muito mais coisa do que isso. Mas, para começo de conversa, já é uma coisa interessante. Em C e C++, a gente tem os seguintes tipos de dados que vão nos interessar. O int, para trabalhar com números inteiros. O float e o double, para trabalhar com números reais, números com casas decimais. Ah, mas eu posso trabalhar com inteiro, com float? Posso, não é problema. A questão é ter em mente assim, que sempre que eu estou trabalhando com float, eu vou ter uma casa decimal. Se eu guardei num float um valor igual a 10, a gente tem que enxergar um 10.0. O que isso quer dizer? Que quando eu fizer operações aritméticas, uma operação com valores apenas inteiros sempre vai produzir um resultado inteiro. Uma operação com valores reais sempre vai produzir um resultado real. Isso pode dar problemas, por exemplo, na hora de mostrar uma divisão que resulte em casas decimais. Uma coisa bem simples, por exemplo, 5 por 2. Usando variáveis inteiras, 5 por 2 é igual a 2, porque toda divisão de números inteiros dá um resultado inteiro. Se eu trabalhar com 5 por 2 com números reais, 5 por 2 dá 2,5. Por quê? Porque números reais são possíveis de trabalhar com casas decimais. Então, qual é a pegadinha? Por que tu não usa float para tudo, double para tudo? Porque os números reais, devido à natureza dos números reais, como eles são, eles não são tão precisos quanto números inteiros. A operação de aritmética de números reais, elas são muito mais complexas do que para números inteiros. Então, se eu não preciso usar números reais, eu vou preferir sempre usar inteiros, por quê? Uma, é mais rápido. Duas, eu não corro o risco de daqui a pouco ter uma imprecisão que vai me acumulando um erro e depois o meu programa vai dar um resultado muito errado, porque esse erro acumulado foi crescendo até ser significativo. Eu entro em detalhes mais adiante quando for a hora. Além desses tipos, eu tenho o tipo char, que ele me representa um caractere, um símbolo, mas é uma coisa curiosa. Na verdade, símbolos, caracteres, letras, eles internamente não existem num microprocessador, num microcontrolador. Eu só trabalho com números, e na maioria das vezes números inteiros. Então o char, apesar de ser o objetivo de guardar caracteres, ele na verdade ele guarda um número, sempre. Eu posso enxergar esse número como um caractere ou não. Aí vai depender de mim. Então é uma coisa que eu gosto sempre de falar em programação, que uma coisa que eu realmente armazeno na memória, outra coisa que eu mostro. O que tem dentro da minha memória eu posso mostrar de diferentes formas. Por exemplo, eu não guardo uma cor na memória, eu guardo um código de cor. Muitas vezes esse código de cor ele é composto por três valores, um de verde, um de vermelho, um de azul, que compostos vão te dar a cor desejada. Então eu não guardo assim, é rosa. Como é que eu vou guardar rosa, né? Uma cor lá, vou pintar o rosa na memória. Não, é uma combinação de vermelho com azul e um tomzinho de verde, se eu não me engano. Tá entendendo a ideia? Internamente eu vou guardar bits. Esses bits podem ser, em última instância, vistos como números inteiros. Em alguns casos, como números reais. No caso de caracteres, existe uma tabela de codificação que me diz assim: o valor A maiúsculo corresponde a tal valor numérico. O valor X minúsculo corresponde a tal valor numérico. Ponto e vírgula corresponde a tal valor numérico. E é assim que a gente lida com caracteres.
com símbolos. Tá? Esses seriam os 4 tipos básicos que a gente teria na linguagem C. E a gente pode compor eles para fazer outras coisas mais sofisticadas. A gente vai ver isso aos poucos. Tem um quinto tipo, que é dificilmente chamado de tipo, que é o tal do void. O void seria o antitipo, vamos dizer assim. Ele significa que não tem um tipo definido. E aí vocês notem o seguinte, onde é que eu tenho void aqui no programa? Eu tenho nas definições das funções, tá vendo? Void setup, void loop. A gente vai ver funções daqui a pouquinho, mas o que eu estou querendo comentar aqui é justamente o seguinte: existe um motivo para a função ter um nome associado aqui do lado. Assim como eu defini que uma variável de um determinado tipo, isso aqui está me indicando que a função também é de um determinado tipo. Ou de que ela não é de tipo nenhum, no caso do void. Isso é fundamental em C. Então, em C, tudo tem um tipo, digamos assim. Agora, eu vou trabalhar com entrada. Para trabalhar com entrada digital, eu vou utilizar um botão. Então, vamos procurar um botão aqui. Aqui tem um botão bonitinho, dentro da lista de componentes básicos. Então, eu vou botar um botão conectado ao pino 2. Para indicar que ele é uma entrada, eu vou mudar a cor. Não que amarelo seja o símbolo universal de entrada, tá? Mas só para ficar um pouco diferente daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar ele lá no meu 5 volts. Por que no meu 5 volts? Porque eu tenho que ter uma tensão elétrica para simbolizar um sinal de alta. Esse botãozinho vai fazer o quê? Quando eu apertar o botão, eu vou fechar esse circuito aqui e vou deixar meu pino 2 em estado alto. Então aqui está a montagem do maníaco aqui, que tem que fazer as coisas mais ou menos certinhas. Esse aqui LED está me deixando agoniado, mas eu vou deixar assim. E aí, eu vou tirar eu vou tirar essa ponteira daqui por enquanto. Eu vou usar o voltímetro daqui a pouco, então não vou nem apagar ele aqui. E aí eu vou mexer com o meu programa. O pino que eu estou usando é o pino 2. Agora não tem muito sentido eu falar pino, pino, pino. Então eu vou dar nomes significativos para as variáveis. É bom dar nomes úteis para as variáveis. As regras de nome são bem simples. Eu posso usar qualquer símbolo que eu tenho no meu teclado, que seja letra, que seja algarismo ou sublinhado. Detalhe importante é de que uma variável ela sempre tem que começar ou por uma letra ou pelo sublinhado. Eu não posso ter espaços no nome de uma variável, então isso aqui não funciona. Eu posso, porém, fazer o seguinte, o sublinhado fazer as vezes de espaço em branco. Então aqui eu tenho um termo, que tem que ser contínuo, não pode ter espaços em branco. Outra maneira de se trabalhar é com uma notação que se chama de camel case, por causa das corcovas, que a ideia é assim, a variável sempre começa com uma letra minúscula, e aí quando tens uma nova palavra, tu começa com uma letra maiúscula. Então, LED branco. Eu vou usar essa palavra no lugar de pino, porque faz mais sentido. Eu vou ter vários pinos. Agora já tem mais de um pino, então eu vou ter que definir eles com nomes mais decentes. A mesma coisa aqui, ó. Botão igual a 2. A preguiça me faz fazer copiar e colar. E aqui eu estou fazendo input. Agora sim, eu vou ter uma utilidade para esse sujeito aqui. Ó. Notaram o que essa linha 17 está fazendo? A linha 17 ela está obtendo o estado do pino 2, porque é o pino do botão, e armazenando esse estado na variável x. Eu não tenho uma variável x. Então, vamos criar uma variável x. Está aqui criada a minha variável x.
Como essa variável ela só vai ser usada para receber esse estado do botão, eu não defini um valor inicial, porque ela logo em seguida vai ter o valor do botão. Agora, eu vou mostrar o estado desse botão. O que que eu estou usando aqui? Aliás, eu estou abrindo linhas, espaço em branco, justamente para deixar o código mais legível. É 100% ok de fazer isso. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando a interface serial para fazer a impressão do valor do botão. Como é que esse treco funciona? A interface serial é justamente o que conecta o Arduino com outros dispositivos. Então, eu vou usar esse print para mandar uma mensagem do Arduino para outro lugar. A serial do Arduino Uno ela está conectada diretamente a este chipzinho aqui. Esse chipzinho aqui faz a conversão dos sinais seriais, ou seja, dos bits que o Arduino está enviando, para o padrão USB. É um conversor USB. E é justamente o que liga nesse conectorzinho aqui. Então, por projeto, os pinos de comunicação seriais, que são o 0 e 1, até está anotado aqui, ó, TX para transmitir e RX para receber, eles estão conectados por projeto aqui no CI, conversor, e na USB. Então, quando eu estou usando comunicação, como é o caso do serial aqui, eu não posso usar aqueles dois pinos. Senão, eu vou acabar bagunçando as duas coisas. Tanto quem eu estou tentando me conectar pelos pinos, quanto a parte de comunicação. A comunicação é um circuito à parte, ela tem que ser ativada. Então, eu tenho que ir lá no setup, já que eu estou usando comunicação, e iniciar o meu padrão de comunicação. A forma mais comum de se iniciar ela é com a linha que eu estou colocando ali para vocês. O peguinho que faz a inicialização e ele aceita alguns valores ali entre parênteses, na sua chamada, digamos assim, na chamada da função begin. O padrão mais usual é só definir a velocidade. Tem outras coisas, aí lá na documentação do Arduino mostra mais detalhes. E eu estou definindo uma velocidade. Ah, mas isso aí é o quê? 9.600 metros por segundo? Quilômetros por hora? Isso aí é 9.600 bits por segundo. Ou seja, quantos uns e zeros tu vais conseguir enviar por segundo. Eu posso colocar qualquer número aí? Não. Aí é que está o ponto. Eu não posso colocar qualquer número aí. Porque é aquela história. Os dois lados têm que conseguir conversar com as mesmas características. Então, se um lado está mandando bits mais rápido que o outro está recebendo, vai ter bits perdendo. Se um lado mandar bits mais devagar que o outro que está recebendo, ele vai entender às vezes que alguns bits são duplicados, porque ele vai procurar receber os bits e sempre vão ser os mesmos. Então, a velocidade é um elemento crítico aqui. As duas pontas têm que ter a mesma velocidade. No caso aqui do Tinkercad, existe um sisteminha que é um monitor serial, está aqui escondidinho, ó, tá vendo? Que ele simula o que existiria na IDE do Arduino, que é justamente o mesmo nome, monitor serial. Só consigo ativar o monitor serial quando tem algo conectado. Esse monitor serial, ele é justamente uma ferramenta para testares essa comunicação. Porque o que que acontece? Quando tu tentar fazer alguma coisa assim e o Arduino está ligado pelo USB no PC, ele está mandando para o PC esses dados. Então, se ele está mandando para o PC esses dados, o monitor serial permite tu olhares os dados que estão vindo, os bytes que estão vindo, na forma de texto. Tudo bem, mas dá para olhar tranquilamente. Tá? Então, lá no monitor serial do Arduino, eu tenho uma caixinha aqui junto com esses outros botões que indica qual é a velocidade. Se eu botar serial.begin 9600 aqui, lá no monitor serial eu tenho que botar 9600. Se eu botar 115.200, que seria, a princípio, nas maiores velocidades possíveis, eu vou botar 115.200. Eu estou falando de possíveis nesse caso. Tá? A gente pode chegar e vai chegar a velocidades muito mais altas que isso, mas não necessariamente por esta interface.
E até porque existe uma regra bem interessante. Quanto maior a velocidade de comunicação, mais sensível é essa comunicação. O que eu quero dizer com mais sensível é o quê? Que mais possibilidade de perder bits, e aí quando perde bits, está perdendo parte do teu dado, existe. Principalmente se teu cabo de comunicação não é muito bom, se é um cabo muito longo, e assim por diante. Então, 9.600 é um valor razoável, tá bom? E acho que meu código está certo, não tem nada de novo, criei todas as variáveis, ele está fazendo aqui a leitura, vamos rodar ele. Ele está mandando 1. Por que que ele está mandando 1? Eu defini que o pino do botão era o pino 2, né? O pino do botão é o pino 2. Ele definiu 1. Eu estou apertando o botão agora. Quero enxergar o circuito. Eu estou apertando o botão agora e ele continua mandando 1. O que está acontecendo aqui, gente? Por que ele não está com 0 e 1? O que poderia estar acontecendo que está dando essa coisa estranha aqui? Ele não está percebendo que o botão está sendo apertado, estão vendo? Ele está só dando 1 repetidamente. Até vou apagar aqui o monitor. A gente vê o 1. Ó. Eu estou apertando esse botão. Por que ele está direto com 1? O problema justamente deve estar nessa medição. Vamos botar aqui e vamos ver o que está acontecendo quando inicia a simulação. Opa, agora está dando 0. E quando aperto o botão dá 1. Mas olhem o valor que está registrando ali no multímetro, 49,5 milivolts. Perceberam essa tensão aí? O que está acontecendo? Por que isso aqui está se ocorrendo dessa maneira? Pelo seguinte, se eu tirar o fiozinho daqui, ele deve voltar 1, 1, 1. O que está acontecendo? Vejam vocês o seguinte, quando eu estou com o botão nessa configuração aqui, e o botão não está aberto, qual é o valor que existe de tensão chegando no pino 2? Eu sei que quando eu fecho o botão, eu fecho um circuito, concordo? Então ali deveria estar recebendo direto 5 volts. Agora, quando ele está aberto, o que acontece? Eu tenho um pino de Arduino. Então, Arduino, pino. Eu não vou representar todo o desenho do Arduino, só um pininho qualquer aqui. Este pino é uma entrada. Configurei lá ele como modo input. Aí vem aquela coisa. O desenho que eu tenho ali, esquematicamente, seria isso aqui. Tá? Eu tenho um botão, eu aperto o botão, eu solto o botão. Quando eu aperto o botão, eu estou fechando esse circuito e está recebendo 5 volts ali. Quando eu estou com o botão solto, o que eu tenho ali naquele pino? Eu vou dizer para vocês e admitir que eu não sei. O circuito está aberto. Veja, é como se esta parte aqui da direita, ela está separada da parte da esquerda. Então, eu só tenho um pininho ali solto. Ele não está recebendo valores. Ele não tem nada ali fechado. Isso significa que tu podes ter um sinal flutuante. E esse sinal flutuante é extremamente instável. Por quê? Vocês vejam, sem ligar o multímetro, ele estava dando 1. Eu liguei um multímetro que não deveria afetar em nada o circuito, ele começou a dar 0. O que está acontecendo aqui? A questão é justamente essa. Esse pino, entre aspas, está aberto. Quando eu botei o multímetro, eu fechei o pino e drenei um pouco da energia do pino, porque o multímetro precisa coletar essa energia para poder fazer a leitura. E foi o suficiente para o pino ficar baixo. Então imagine um pino solto assim, eu estou lendo, como está aqui. Ele gera o maior número de erros possível.
Ainda mais se o fio for comprido. Quanto mais comprido o fio, maior a possibilidade da gente ter uma antena. Tá entendendo? Então, uma antena, o que que é? Ela nada mais é do que um sistema que capta energia das ondas eletromagnéticas que estão presentes no ar. E hoje não precisa nem se dizer quanta energia eletromagnética tem no ar, né? Por causa de Wi-Fi, telefonia celular e tudo mais. Então imaginem vocês assim, existe uma infinidade de energia aqui no ar e a gente está captando ela com uma antena. Eventualmente, dependendo da variação dessa energia, a gente vai gerar uma tensão suficiente para ligar o pino. E às vezes ele vai estar desligado. Então, uma caixinha de surpresas. Como é que a gente garante esse tipo de coisa, que esse tipo de coisa não vai acontecer? A gente garante ele através de resistores pull-up e pull-down. O que faz esses resistores? Não é um resistor especial, tá? É só o efeito que a gente vai causar no resistor. Aqui, por exemplo, a gente está fazendo um resistor de pull-down. Não é qualquer resistor, tem um valor alto. Então, por exemplo, aqui eu vou botar um resistorzinho de 10 kΩ. É um valor relativamente alto para esse tipo de coisa. E aí vejam o que eu tenho. Ele está ligado no negativo, ele está ligado no GND, símbolo que eu tenho aqui. Isso aqui força com que o circuito estando aberto, o botão estando aberto, eu aterre o meu pino. Então ele sempre vai enxergar 0 volts. Agora, quando eu fecho o botão, o que vai prevalecer é 5 volts. Aí, quando o botão está fechado, eu tenho um valor muito próximo de 5 volts chegando no pino. Quando o botão ficou aberto, ele volta a ser 0. Aí fica aquelas dúvidas, tá, mas o que está acontecendo? Por que isso acontece? Posso imaginar uma série de dúvidas malucas aí na cabeça de vocês. Mas eu não estou ligando direto positivo com negativo, não vai dar curto? Aí é que tá. Eu não estou ligando direto positivo com negativo e dá curto porque eu tenho um resistor alto. E lembre-se daquela máxima, a corrente elétrica ela procura os menores caminhos. A corrente elétrica é preguiçosa, ela vai querer sempre ir pelo caminho asfaltado do que ir pelo caminho cheio de pedras e buracos. Então, o valor aqui é alto o suficiente para que os circuitos internos do Arduino pareçam mais atraentes para a corrente elétrica percorrer do que percorrer esse resistor de 10K aí, que é uma dificuldade para ele. Também vocês podem olhar por outro prisma, quem já chegou nessa parte lá em Física 3, que eu tenho um circuito que a gente chama de divisor de tensão. Eu posso assumir que seria um divisor de tensão. O que é um divisor de tensão? Opa, calma. Um divisor de tensão nada mais é que um circuito, que o nome diz tudo, divide a tensão entre os dois pontos extremos dele. Então vejam vocês assim, de um lado eu tenho 5 volts, do outro lado eu tenho 0. Eu tenho um resistor relativamente alto aqui. Se esse circuito está aberto, eu não tenho divisor de tensão. Simplesmente eu tenho uma ligação em série com o 0 volts e esse pino aqui, que vai passar para um resistor. Se eu fechar esse circuito, eu vou considerar que existe uma resistênciazinha no fio, mas isso aqui é praticamente igual a zero. Eu tenho como calcular a tensão que chega aqui, que eu não conheço, ou seja, a diferença de potencial entre esses dois extremos aqui, ó, entre o 0 volt e esse pino, ela é uma função da relação entre as duas resistências. A gente poderia até calcular, mas não vou fazer isso hoje aqui. Mas a questão é, quem prevalece aqui é quem tem a resistência menor. Então, o nível de tensão que vai aparecer aqui, quando o botão está fechado, ele vai ser muito próximo de 5 volts. Por quê? Porque a corrente vai fluir praticamente toda para cá. Uma pequeníssima parcela vai, ainda sabe aqueles heróis da resistência, os caras que dizem assim, não, eu sou persistente, ainda vai fugir para o resistor, mas é muito pequena a parcela. Tranquilo? Então vamos ver esse circuitinho. Eu preciso montar ele aqui. Eu vou botar uma resistência de 10K. Cuidem que aqui mudou o símbolo, né?
E ela vai estar ligada ao mesmo tempo ao pino 2 e ela vai estar ligada também ao GND. Na nossa próxima conversa, nós já vamos ter que começar a usar protoboard. Eu não vou mexer no código, eu abri aqui para a gente poder enxergar o monitor serial. Opa, tem que compartilhar a tela agora. Vou parar aqui, vou compartilhar outra tela. Todos estão enxergando o resistor de 10 aqui, né? O programa permanece o mesmo, não mexi em absolutamente nada, mas vamos ver. Olha lá, 0 e 0. Apertei o botão e tem 1. Soltei o botão e tem 0. Fiquei com o botão apertado, eu tenho 1. Entenderam a ideia do pino? Um pino sempre tem que ter, quando ele é entrada, ele sempre tem que ter um valor bem definido. Então esse pull down aí, ele está servindo justamente para isso. Esse tipo de montagem, tá? Ela é extremamente comum e vai exigir a gente ter mais um resistor e tudo mais, mas tem como a gente dar uma simplificada. E eu já vou mostrar isso para vocês. E a ideia é mais ou menos ficar por aqui nisso. Olha só, vocês já perceberam que a ideia de dizer que o botão está apertado ou solto aqui, de dizer que é 1 ou 0, é coisa da gente? Da gente pensar assim, eu apertei, ele tem que estar alto. O pino, eu apertei, ele tem que estar baixo. Isso não é necessariamente verdade. A gente está usando uma convenção que eu botei na cabeça de vocês agora. Mas imaginem vocês o seguinte, vamos fazer o contrário. Eu quero que, na verdade, o botão apertado, ele apareça sempre que o nível de tensão do pino for 0, sempre que o nível de tensão do pino for baixo. Tem algum problema disso? Nenhum. Isso aí é a lógica que eu estou projetando. Tá entendendo? Eu quero que esse meu pino seja que tu entendas que o botão está apertado quando o pino tiver um nível de tensão baixo, sem problemas. O que eu vou fazer nesse caso? Bom, para não sobrecarregar ali os pinos, eu vou ligar nesse terminalzinho aqui, esse tipo de botão com 4 terminais. Na verdade, eu tenho 2 e 2 botões, 2 e 2, então esse cara aqui está diretamente ligado aqui. E esse cara aqui está diretamente ligado aqui. Então, eu posso aproveitar aqui. E vou fazer o seguinte. Eu inverti a ligação, estão percebendo? O que eu tenho agora é um tipo de pull-up. Vamos ver esse pull-up aqui bonitinho. Como é que é o pull-up? O pull-up é quase o mesmo tipo de conexão, só que ela é invertida em relação ao pull-down. Ele continua sendo um pino de entrada, só que agora eu tenho o quê? Eu tenho o meu botão conectado ao terra, ao nível baixo de tensão. E para garantir que eu vou ter um nível de tensão ok e invertido em relação ao botão apertado, eu vou conectar um resistor alto ao pino do Arduino antes da conexão do botão. No meu programa não mudou nada porque eu não estou tomando nenhuma decisão. Mas, vamos ver o que acontece agora. Notem, com o botão solto é 1. Com o botão apertado é 0. Qual é o problema disso aqui? Nenhum. Não sei se vocês estão entendendo a ideia. É só uma convenção. Eu posso dizer assim, eu posso fazer um teste para ver assim, meu botão está apertado? Como é que vai ser esse teste? O X vai ser igual a 1 ou vai ser igual a 0? É tudo uma questão do desenho do circuito que vocês estão montando. Então vejam, a programação e o desenho, nesse caso, eles andam lado a lado. A convenção que vocês é que vão estabelecer essa convenção. Circuito e programação tem que andar juntinhos aqui. E eu vou demonstrar isso justamente com a nossa última brincadeira de codificação. Que, assim, 1 e 0 não significam nada para um usuário comum. Concordo? O que significa isso para mim? Então eu vou fazer assim, O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mandando uma mensagem baseada numa tomada de decisão.
Esse aí é um dos elementos mais importantes que vocês têm em programação. Porque programação em si que faça alguma coisa útil tem a ver com tomada de decisão. Vocês pegarem dados e analisar esses dados e fazerem alguma coisa a respeito desses dados. Então, o que nós temos aí é uma tomada de decisão através da estrutura de controle chamada if, ou se em inglês. Então, o que eu estou dizendo aqui? Se o que está entre parênteses for verdade, eu vou executar esta instrução aqui. Se não, se não é verdade o que está entre parênteses, eu vou executar esta instrução aqui. Então, vamos ver esse sujeito acontecendo. Não tem muito mais apelo essa mensagem do que 1 e 0, ainda mais para um usuário comum. Então, aqui a gente aprendeu a trabalhar com o quê? Com variáveis, com um if, justamente para tomada de decisão. E aqui eu poderia dizer, se esse valor for tal, eu vou ligar tal coisa, ou desligar tal coisa. Eu aprendi a fazer, então, essa tomada de decisão. E mais do que isso, vocês estão diante de uma expressão lógica de comparação. O que eu estou dizendo ali, vejam que tem dois igual. Eu estou perguntando assim, x é igual a zero? Isso pode ter uma de duas respostas, sim ou não, verdade ou falso. Se for verdade, eu sempre vou executar o que tem dentro desses delimitadores aqui, que são minhas chaves. Então, esta chave e esta chave. Estou definindo um bloco de instruções condicionadas. Elas vão ser executadas apenas se isso for verdade. O else é opcional no if. É quando eu quero que alguma coisa aconteça quando isso não for verdade. Agora, ele é tão opcional que eu posso simplesmente ignorar ele. E ao invés de apagar ele, eu vou só comentar para ignorar. E o que vai acontecer? Isso aqui só vai imprimir o botão apertado quando x for igual a zero. Quando x não for igual a zero, ele não vai imprimir nada. Vamos lá? Ó, vou limpar aqui a tela. Vocês vejam que não está imprimindo absolutamente nada. Agora ele está imprimindo. Ou seja, o x agora é igual a zero. Ele está imprimindo o botão apertado. O x é diferente de zero. Ele não vai fazer nada. Então, eu posso usar o if com ou sem o else. O if sem o else é só aquilo. Aconteceu tal coisa, então eu devo fazer algo. O if com o else. O que eu devo fazer? Eu devo ir por aqui ou por ali? Essas estruturas de decisão, elas podem ser combinadas entre si de inúmeras maneiras. Eu posso botar vários ifs. Posso botar um if dentro do outro. Eu posso fazer essas estruturas de comparação combinadas também. Então, por exemplo, se x igual a 0 e y igual a 2, a gente vai ver isso mais adiante. Mas acho que para um primeiro momento isso aqui está bem interessante. Parecem programas bem simplinhos, gente, são programas bem simplinhos. Eu não sei o nível de todo mundo, eu não sei qual a experiência de todo mundo com o Arduino, mas programação é algo que tem que se aprender devagar. Se vocês acharem que está muito lento, me digam. Se acharem que está muito rápido, me digam. Então, esse aqui é o programa que eu vou encerrar a nossa conversa de hoje. Porém, tem uma última surpresinha para vocês. Eu poderia ter feito o teste aqui com x igual a 1, concorda? E fazer o pull down, sem problema nenhum. Como eu disse, é tudo uma convenção. Se eu escolhi que o botão apertado tem que ser nível baixo, vou viver com isso. Se eu escolhi que tem que ser nível alto, eu vou viver com isso. Mas, no caso do Arduino, botar ele com o botão apertado em nível baixo, ou seja, usar um pull-up, tem uma vantagem. E isso é específico deste microcontrolador. Se eu for usar em outros contextos, se eu for usar para outras coisas, por exemplo, no ESP32 para programar, com o mesmo Arduino, eu vou ter que ver se o que eu vou fazer agora é possível. Tá? Cada um dos pinos do Arduino, esses pinos aí de entrada e saída, eles já têm internamente esse resistorzinho de pull-up. Ele só está desativado. Tá entendendo? Esse resistor de pull-up, existe um resistor interno lá no microcontrolador para cada pino.
quando ele está no modo input, ele pode ser ativado. Então, quer dizer que eu posso tirar esse cara daqui. Bom, mas a gente já viu o que acontece quando tira, né? Então, como é que eu faço com que o resistor de pull-up fique ativado? Aí eu só tenho que dizer que ao invés de input, ele é input sublinhado pull-up. Ele automaticamente ativa esse resistor de pull-up. Vamos ver esse cara funcionando. Olha lá, botão solto. Botão apertado. Vamos ver o que acontece só com o input. Ó, botão apertado sempre. Começou a dar as rateadas que eu tinha comentado. Então, com o input pull-up, eu sei que aquele pino ele vai ter o resistor de pull-up que já vai estar em 5. E aí o meu botão só tem que ir para o estado down, no estado low. O que isso aí tem de legal? É um resistor a menos. É uma coisa a menos a preocupar numa montagem. A Manuela, por exemplo, conhece bem a ideia das montagens cheias de osmar, né? Osmar contatos. Um mau contato às vezes incomoda muito. Uma protoboard, coisa que vale. Aqui vocês estão tirando um componente da parada, ele está interno ao microcontrolador, então um fator a menos para dar dor de cabeça. Então trabalhar com input pull-up nesse caso, legal. Eu só tenho que ter em mente essa história aqui do botão. Ter em mente que quando eu apertar o botão ele vai estar down, vai dar estado low, e quando ele está solto ele está em estado high. Eu vou botar um desafio para vocês pensarem para cenas dos próximos capítulos. Uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, mas é porque eu fui insistente, digamos assim, no botão, é o seguinte, ele está aqui funcionando bonitinho, para quem duvida tá aqui, ó, tá? E vejam que ele está mais ou menos sincronizado com o LED, né? A mensagem está sendo mostrada sempre que o LED pisca, tudo bem? E eu vou segurar o botão até o LED piscar de novo, aí aparece que está apertado. Faz todo sentido, né? Agora, observe o seguinte, eu apertei o botão, eu apertei o botão, eu apertei o botão. Talvez vocês não consigam ver, a animação é bem sutil, mas eu estou apertando o botão, ó. Só que eu estou dando só um toquezinho. E tá vendo que ele não está dizendo que o botão está apertado? Agora eu estou segurando ele. E aí deu. O que está acontecendo? Uma coisa que a gente tem que observar com muita atenção é que a leitura de botão ela acontece sempre que eu executar o digital read. Não antes, não depois e não sempre. É só quando só quando eu pergunto o que está acontecendo com o botão. Que é ali, aquela linha 20. Se é naquela linha 20, o que acontece nesse meio tempo aqui se eu apertar o botão? No meu programa, como eu não estou perguntando o que está acontecendo no pino, eu não vou saber o que existe no pino. Está entendendo a ideia? Então, se entre a linha 20 e a linha 31, ou melhor, da linha 21 à linha 31, eu apertei o botão, o sistema, o meu programa não vai perceber que esse botão foi apertado, porque ele só vai perceber quando ele pegar o valor do botão com digital read e botar na variável x. Isso aqui ocorre uma vez a cada loop. Então, só aqui na linha 20. Então, mesmo que eu seja rápido o suficiente, dê flash e aperte aqui na linha 21, isso não vai mudar o valor de x, porque o valor de x só muda na linha 20. Então, eu executo tudo isso aqui uma vez, acabou. Executo outra vez, acabou. E aí vejam vocês o seguinte, eu não tenho dois delays. Cada delay não é de 1 segundo. Cada instrução ocupa um pequeno espaço, um pequeno número de milissegundos, mas esses delays aqui, então, esse aqui eu sei que ocupa alguns segundos. O que acontece? Eu vou ler o estado do botão no início do loop e só depois de 2 segundos que eu vou ler de novo quando o loop reinicia. Então, durante 2 segundos, não se percebe o estado do botão. Não se percebe se o estado do botão alterou ou não. Tudo bem? Isso é um problemaço. Que imagine que isso aí seja, por exemplo, um botão de emergência para desligar uma planta. Imagina que isso aí, ao invés de um botão, vários sensores se comportam com esse conceito digital.
Imagina que isso seja um sensor de parada cardíaca. Aí, durante 2 segundos, não se dá um aviso. Esses 2 segundos podem fazer a diferença de salvar uma pessoa. Então, a gente tem que trabalhar com técnicas que, na medida do possível, eliminem esse delay. A gente vai ver isso, então, nos próximos capítulos. Bom final de semana para vocês.